Meu nome é irmão Sérgio Tauan. Ali se encontra comigo o pastor André e o levita Irlas, ao qual é meu pai e meu irmão também. Congregamos no Ministério Oliveira de Cristo, Ministério Apostólico, e viemos aqui nesta noite amando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por intermédio do pastor Davi, ao qual creio que todos conhecem. Louvado seja Deus, e eu já sou grato a Deus, porque quando cheguei neste lugar, que eu coloquei as plantas dos pés neste lugar, eu já pude sentir a presença de Deus. Porque a Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos no santo nome dele, onde tem uma assembleia reunida falando no nome dele, adorando a ele se faz presente. E quantas vezes sentir a presença de Deus, porque ele se faz presente. Louvado seja Deus. Agradeço também pelo convite através da irmã Ana. Louvado seja Deus. Mas eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2. Louvado seja Deus. Eu vou ler apenas 3 versículos para ser bem breve e objetivo naquilo que Deus tem para falar com a tua igreja nesta noite. Livro do profeta Ageu, louvado seja Deus, capítulo 2, verso 3, verso 4 e verso 9. Louvado seja Deus. Eu espero, amada igreja. Glória a Deus. Quantos acharam? Glória a Deus. Louvado seja Deus, que diz o título: a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Mas por que, meu irmão, a glória da segunda casa? Porque para ver segunda tinha que ter a primeira, não é assim? Observe bem, versículo 3. Eu quero que vocês entrem junto comigo na dimensão espiritual. O versículo 3, o Senhor vai fazer uma pergunta assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Na sua o quê? Primeira glória. Olha a segunda pergunta: e como a verdes a... Como é que você está vendo a casa do Senhor agora? Não é ela como nada aos vossos olhos. O versículo 4 diz: ora, pois, ser forte, diz o Senhor, e ser forte, filho de o sumo, e tu, todo o povo da terra, ser todo o povo da terra. E quem é esse povo? Somos nós que estamos aqui nesta noite. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e de uma só vez todos vai ler o versículo 9. É 1, é 2 e é 3. E a glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está neste lugar. Pode se assentar dando glória. Amados irmãos, eu vou ser bem sucinto naquilo que Deus tem para falar com vocês nesta noite. Observe bem, o texto que acabamos de narrar vai falar acerca, minha irmã, vai falar acerca de uma história da construção de uma casa, aonde Deus, ao ver o profeta Ageu, louvado seja Deus, meu irmão, ele agora chama Ageu e diz: Ageu, vai lá durante aquele povo, chama eles para ter um diálogo contigo. Se vocês forem para lá para estudar acerca do primeiro capítulo do livro de Ageu, a Bíblia vai dizer que quando Ageu se reúne com o povo, louvado seja Deus, o que acontece, meu irmão? Ele manda que Zorobabel, louvado seja Deus, e Josué, reunisse o povo ao voltar ao redor dele. Para quê? Para ter um diálogo com ele. Mas porém não era um diálogo simples, ao qual temos no dia de hoje. O diálogo esse era a exortação. Primeiro foi necessário Deus exortar o povo através do profeta Ageu. Mas por quê? Explica. Observe bem, quando se fala acerca da casa, eu creio que todos aqui conhecem o que se faz dentro de uma casa. Principalmente as mulheres que se faz aqui presente, minha irmã. Sabe por quê?
A casa para ser construída, primeiro ela tem que ter o alicerce. A casa para ser construída, primeiro tem que fazer o radier. E dali então começa a construir de etapa em etapa. Louvado seja Deus. E quando eu paro para meditar, meu irmão, nesta passagem do profeta Ageu, o Deus começa a me revelar e eu pergunto: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja nesta noite? O Senhor começa a dizer, e Deus está dizendo para a igreja: sabe o que é? Começa a se alicerçar na presença de Deus, começa a me mostrar Ele Espírito de verdade. Sabe por quê? Porque ainda que a glória da primeira casa esteja sem edificação, na segunda casa vai ter que ser edificada, porque o meu Espírito está dentro de vós. E observe bem, Zorobabel era o governador, um homem segundo o braço direito do exército de Davi. Josué era um homem sumo sacerdote, um homem ao qual tirou o povo do Egito. E quando eu começo a analisar essa história, essa narrativa bíblica, minha irmã, a Bíblia vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, acerca da construção do templo de Salomão. Observe bem, Salomão, um homem de pura sabedoria ao qual Deus tinha dado a ele, um homem de puro entendimento ao qual Deus tinha dado a ele, e porém outra coisa, um homem que era filho do rei Davi, ou seja, eles estavam em um patamar aquisitivo bem sucedido, eles eram os homens mais ricos daquele local. E a Bíblia diz agora que quando Salomão vai para construir o templo, o pai dele diz: olha, meu filho, começa a construir o templo, só que porém tem uma coisa, meu irmão, tem uma coisa, minha santa. Salomão estava preocupado em construir o templo? Estava. Só que ele queria só estar com o templo cheio de ouro, banhado de ouro. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Não adianta ter o templo adornado só de ouro. Não adianta ter a igreja mais bonita, a igreja mais cheia. Porque o templo sem o Espírito Santo não é templo. O templo sem o Espírito Santo, quando o vento bater, e observe bem, até as colunas, aleluias, ele mandava banhar de ouro. Qualquer coisa que tivesse dentro do templo, louvado seja Deus, estava banhada de ouro. E quando Salomão termina o templo, lá na ilha de Orfã, louvado seja Deus, ilha, para quem não conhece muito bem, é o local onde está a área onde Deus escolhe para construir o templo. Só que porém tem uma coisa que me chama muita atenção, meu irmão, nessa palavra. Ou porque o Senhor permitiu que fosse construído na ilha de Orfã. Louvado seja Deus. Ou seja, trazendo para o dia de hoje, sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você escolher o lugar perfeito para construir meu templo. Meu templo tem que ser construído, louvado seja Deus, na onde eu bem quero. Sabe por quê? Porque enquanto Salomão estava preocupado em ter um templo bonito, revestido, enquanto tem muitos na casa de Deus se preocupando com a casa cheia, enquanto tem muitos na casa de Deus se preocupando em estar ouvindo a movimentação, Deus está te dizendo nesta noite: se preocupa somente de receber o meu Espírito Santo na casa. E quando eu medito nesta passagem, aleluias, é uma passagem bastante bonita, porque quando Deus fala, Ageu vai lá, fala com Josué e com Zorobabel. Zorobabel e Josué reúnem todo o povo e todos se assentam aqui como estavam vocês. Observe bem, todos estavam reunidos, era muita multidão. Só que tinha uma coisa ao qual tem muitos pregadores que não vai ministrar acerca disso. Tinha uma coisa que existia chamada encorajamento. Encorajamento. Quando Ageu ele chama o povo e coloca naquele lugar, e ele começa a dialogar, a narrativa bíblica vai dizer que, louvado seja Deus, o Senhor está dizendo: ai minha filha, ei meu filho,
ainda que você estivesse aflito, ainda que aos olhos do homem aqui não tenha a presença do Espírito Santo, não se preocupa não deixa a tristeza lhe pegar não, sabe por quê? Porque o meu Espírito Santo nesta noite vai estar te dando coragem. Aleluia. E quando eles observam e escutam o que Ageu estava falando, minha santa, eles começam a conversar entre eles mesmos, irmãos. Sabe o que eles estavam dizendo? Josué, você viu o que este homem falou nesta noite? Você viu o que Deus está falando nesta noite? Tem muitos profetas que estão vindo aqui dizendo que não vai ter mais jeito. Tem muitos profetas que estão dizendo que não vai reedificar a casa. Mas olha a diferença que o homem veio ministrar nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa, não adianta você dar ouvidos. Aqui tem dizendo que não vai ter mais jeito neste lugar. Aqui está dizendo que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Sabe por quê? Porque ainda existem profetas usados por Deus. E Deus está dizendo nesta noite, ainda que tenha pouca gente, mas o meu Espírito Santo se faz presente na casa. Glória a Deus. Aleluia. E ele começa a dizer, meu santo, Zorobabel, o profeta disse, tem coragem porque o Espírito Santo está entre nós. Em outras palavras, no dia de hoje, Deus está dizendo, igreja, se desperte, igreja, cria coragem, aquela coragem que estava apagada, minha santa. Por quê? Porque Deus ainda está do meu lado, Deus ainda está do teu lado, Deus ainda está do lado da igreja. E o vento do Espírito, quando chegar neste lugar, não vai adiantar ter a igreja adornada, porque o templo tem que estar adornado para receber a presença de Deus. Glória a Deus. Porque se nós formos parar para analisar, Deus está falando acerca de uma casa. Observe bem, a casa é o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito. Do Espírito Santo. Hoje, falta apenas 4 dias para a chegada do Natal. Se bem que para nós que somos evangélicos não participamos desta festa, mas é uma festa ao qual tem muitas pessoas que ficam preocupadas em deixar a casa bem adornada, se preocupam em modificar toda a casa, trocar móveis, pintar, trocar piso. E quando não consegue fazer isso, o desânimo bate. Observe bem, quando ele não consegue deixar a casa da maneira que quer, o desânimo bate. Só que Deus está dizendo, em vez de se preocupar em adornar a casa, vai reedificar a minha casa. Casa essa que é o meu corpo e o teu corpo, que é morada do Espírito Santo. Glória a Deus. E eles começam a conversar entre eles mesmos e dizer, olha povo, o Espírito de Deus, louvado seja Deus, já nos deu a coragem. Vamos fazer o seguinte, vamos se reunir aqui. Para vocês entenderem melhor, eles chegam, reúne o povo e diz, olha meu santo, vamos se reunir aqui, porque a casa de Deus está precisando de uma reformada. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Vamos se reunir aqui, vamos buscar em jejum e oração, sabe por quê? Porque o templo está precisando ser reedificado. Há quanto tempo o templo não tem sido reedificado? Mas a presença do Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E ele decide ir. E aí o profeta Ageu torna para a glória, onde está na segunda casa. Mas primeiro precisou exortar o povo, porque o povo já tinha sido desanimado, minha santa. Porque ele viu que o templo não tinha mais jeito de ser reedificado. Ele viu que o templo já estava sujo. A Bíblia vai dizer que eu vou ser bem rápido.
que quando a Babilônia, louvado seja Deus, é destruída, destrói o povo de Jerusalém, o rei Ciro assina um termo, louvado seja Deus, e diz: olha, vai lá e reedifica a casa. E todo mundo começa a procurar os papéis para mostrar, para poder fazer a reedificação. E quando o povo vai, que vê a casa toda destruída, eles começam a entrar em desespero e dizer: será que ainda vai ter mais jeito? Será que ainda vai ter mais jeito para construir outra casa? Entenda o mistério de Deus nesta noite. Ainda que os olhos dos homens, a tua casa não tenha mais jeito. Ainda que muitos digam: olha, mulher, olha, homem, aquela tua parentela não tem mais jeito de ser edificada. Mas quando você vir para a presença de Deus, edificar primeiro a tua casa. Deus está trabalhando em teu favor lá fora. E quando menos você esperar, a tua casa vai estar toda adornada. A casa de Salomão, o templo que ele construiu, minha santa, foi derribado, porque só estava mantido através de ouro, de prata. E Deus não queria o templo dele. Sabemos que quem assiste jornais vai ver que muitos iluminares têm ido no templo de Salomão aí no dia de hoje. Tem muitos que não adoram a Deus, que só vai lá para ser destaque. E quantos estão na casa do Senhor querendo ser só destaque? Não quer si mesmo nem pegar no alfinete, não quer si mesmo nem trabalhar na ornamentação da igreja, porque eles dizem para ele mesmo: eu já sou tal, eu não posso mais estar entre eles. Mas Deus não está procurando estar nesta noite. Deus está procurando os verdadeiros trabalhadores. Trabalhadores é esse eu e você que virou aqui adorar nesta noite. Oh, glória a Deus. E quando o povo cai em si, igreja, observe bem o versículo 6, ao qual nós não lemos, vai dizer que Deus, quando enviar o Filho do Homem, quando ele enviar o Filho do Homem, vai vir que nem um vento impetuoso. E vento impetuoso, esse é o vento ao qual só se acontece se formos analisar lá naquele país do Haiti, aqueles países onde o vento bate tantos quilômetros por hora, que é capaz de arrancar o telhado, é capaz de derrubar várias casas. E quando eu começo a analisar essa parte, minha santa, o porquê Deus vai enviar o teu filho como um vento impetuoso, sabe o que Deus me revela nesta hora? Que a eira de Ornã era simplesmente o terreno, mas a edificação do templo não estava alicerçada na eira. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando o vento impetuoso vir, não se preocupa não, minha santa, não se preocupa não, meu irmão, porque só vai ficar na casa de Deus os verdadeiros adoradores. Só vai ficar na casa de Deus os verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque o vento pode bater a quantos quilômetros for, mas se você estiver alicerçado na casa dele, o vento vai bater, você vai sacudir para o lado, você vai sacudir para o outro, mas você não vai cair. Enquanto tem muitos aí, observe bem, o muro está aqui, o templo, os tijolos, minha santa. Sabemos, nós homens que trabalhamos com construções, que aqui precisa estar amarrado. Observe bem, o muro para estar bem para um lado tem que estar amarrado um com o outro, senão até o pitoque pode derrubar o muro. Sabe o que Deus me relata acerca disso?
Que quanto mais você se apura com mão e dá mão a ele, ao irmão, e quanto mais você faz aquela corrente de trabalhadores, ainda que o vento bata, não vai ter como destruir, sabe por quê? Porque todos têm que estar de uma só concordância, todos têm que vir para a casa de Deus no seu propósito. Propósito esse é buscar, não precisa dele. Olha para esses que estão aí fora, interceder, pagar um preço. Mas quando Deus sacudir a eira, o vento começar a balançar, o vento é forte. Será que eu e você vai aguentar o vento impetuoso? Se nós não tivermos dado a mão ao nosso irmão, porque a Bíblia diz um cordão de 3 dobras. Um cordão de 3 dobras. Mas se o cordão for de uma dobra só, ó, a mesma coisa é um muro. Se o muro não tiver amarrado, o vento que bater joga. O vento que bater derruba. Sabe o que Deus está dizendo? Não se preocupa não, minha santa, com aqueles que você quer ser destaque na casa de Deus. Não se preocupa quando você está se amarrando com o teu irmão, e quando você está dando a mão à tua irmã para estar buscando aqui, pagando preço. Não se preocupa não que aqueles que estão tentando ser destaque, Deus está dizendo, quando o meu vento vir, quando o vento do Espírito vir, e sacudir a era, vai tirar. Só vai ficar aqueles que querem alguma coisa nos livros. Aleluia! Glória a Deus! Porque tem muitos que só querem estar na casa de Deus se for assim, ó. Não vou para o culto de oração, não. Porque se acha que não precisa mais orar. Não vou para o culto de libertação, não. Porque se diz que não precisa mais ser liberto. Até mesmo porque tem muito tipo de igreja. 10, 12, 15, 20 anos. E quando chega um remanescente, vai dizer que tem que pagar o preço por mim aquele. Não vou para o círculo de oração, não. Não vou ter que pagar o preço no joelho, não, porque Deus já me deu tudo o que eu precisava. Aí ele deixa que a preocupação de uma casa bem adornada venha deixar ele bem preparado. Tem sido grandes as falhas de muitos crentes no dia de hoje. Sabe por quê, minha santa? Tem muitos que estão se preocupando só com a casa bem adornada, se dizendo, minha casa já tem ouro, minha casa já tem prata, minha casa já tem tudo, eu não preciso ir buscar no círculo de oração, eu não preciso pagar 2 horas mais de joelho como eu pagava antes, só basta eu descer 10 minutos no joelho. Mas a Bíblia diz, quanto mais oração, mais poder. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Enquanto ele diz que não precisa mais, eu e você que está aqui nessa noite está precisando. Sabe por quê? O vento do Espírito está nos dando coragem. Observe bem. Eu tenho apenas 12 anos de ministério. E Deus fez algo tremendamente na vida da minha família. Sabe por quê? Porque enquanto muitos, minha santa, dizia que não ia ter mais jeito para a gente, quantos muitos diziam que eu aqui, que vocês estão vendo nesta noite, ia ser um dos maiores traficantes, e quantos muitos diziam que meus irmãos não ia dar para o que preste, quantos muitos apontavam em dizer que não ia pagar mais o preço, e quantos muitos até diziam que minha mãe não ia ser nada, que meu pai não prestava para nada porque era um pagodeiro, que ele não ia passar de tanto tempo na face da terra. Para Deus dizia, para mim ele serve de muita utilidade. Deus está dizendo, você está servindo de muita utilidade. Porque para muitos você não pode ser nada, mas para mim vocês são meus trabalhadores. E Deus fez algo, minha santa, tão tremendamente em tão poucos anos, que hoje eu e minha casa está licenciada na rocha. E eu e minha casa serve a Deus. Aleluia, Deus. Para a glória de Deus, meu santo. Meu pai que está ali é o pastor da igreja ao qual eu congrego. Minha mãe é a pastora da igreja ao qual eu congrego. Eu
Louvado seja Deus que os meus irmãos são os levitas da igreja ao qual congregamos. Sabe por quê? Porque isso não foi o homem que escolheu, mas sim foi Deus que escolheu da casa. Quando Deus escolhe a casa para você atuar, não se preocupa não, porque Ele vai estar te dando coragem. Ainda que tua fregueira esteja já acabando, Deus está dizendo nesta noite eu vou te dar toda a coragem. Glória a Deus. É assim mesmo. E aqui fala acerca que o Espírito Santo de Deus falou com Ageu. Ageu vai, entrega o recado ao povo e diz: ainda que ele estivesse fraco, ainda que eles disserem que não tem mais condições de edificar uma casa, mas lança uma palavra de ânimo, Ageu. Essa palavra foi a qual o povo despertou e disse entre eles mesmos: meu santo, vamos se levantar, vamos deixar de estar prostrados e vamos seguir em diante, porque tem templo precisando de ser reedificado. Sabe o que Deus está dizendo? Uma boa palavra sempre vai estar te dando ânimo. Não liga para as palavras que tem te dado, não liga para as palavras que tem te dado de desânimo. Sabe por quê? Porque quando Deus enviar o profeta e dizer: olha meu filho, olha minha filha, levanta e vai continuar a minha boa. Continua a minha boa obra. E eles despertaram e foram. E a Bíblia diz, meu santo, minha santa, que quando eles começam a trabalhar, eu creio que muitos começaram a dizer: o que é que esses homens estão fazendo? E eles continuam a trabalhar. E o Senhor pergunta: quem dentre vós que viu a primeira casa, a glória da primeira casa, casa qual de ouro, a casa qual de prata, a casa bem adornada? E todos, eu creio que começam a dizer: não estou entendendo como essa pergunta está vindo. Se a casa estava bem adornada, observe bem, eu tenho muitos amigos, minha santa, ao qual é falta de ética se dá nomes, que se fosse para estar aqui nesta noite ministrando a palavra, não vinha, porque eles deixaram infelizmente adentrar no coração deles que ele só prega cerca de 50 pessoas para cima por causa disso. Se for para vir pregar numa igreja pequenininha dessa, a qual o Espírito Santo de Deus está aqui, eles não vêm, porque eles vão olhar e vai contar aqui dentro o pessoal que está. Mas se fosse uma igreja que tivesse 100 cadeiras e a igreja estivesse toda adornada, bem trajada, eles estavam lá. Eu digo isso porque eu passo por isso entre muitos amigos meus. E sabe o que acontece? Os próprios ao qual dizia que eu e meus irmãos não ia ter jeito para nada, que não ia servir para nada, eles são o primeiro a ligar e dizer: manda o ministério de louvor para vir ajudar a gente. Ele disse: não vai servir para nada. E quando eu estava ali sentado, eu não sei quem pôde observar, que eu saí rapidamente ligando: irmão Tauan, sábado você pode vir dar um apoio, porque está sim o ministério de louvor aqui e eu vou estar pregando. Aleluia. Eu disse a ele: se assim Jesus não voltar, estaremos aí. Amém. Mas porém tem uma coisa: se Jesus não voltar, porque até lá eu tenho que reedificar a minha casa para receber o Espírito Santo, porque o levita ele tem a incumbência de levar o povo a chegar perto de Deus. E quando muitos não queriam estar aqui, o Senhor disse: está vindo a glória da primeira casa, igreja. Ela vai ter que ser derribada, porque vai ter que ser reedificada. Sabe por quê? Enquanto muitos estavam se preocupando com a glória da primeira casa, enquanto muitos estavam se preocupando com o que tinha na primeira casa, se tinha ouro, se tinha prata, se tinha os melhores pregadores, se tinha os melhores líderes, Deus
E para vocês entenderem melhor o porquê a glória da segunda casa, louvado seja Deus, será maior do que a primeira, a Bíblia vai dizer, minha santa, que quando passa esse protocolo todo, que o povo se reúne e ouve a palavra do profeta Ageu, que eles vão construir, reedificar o templo, o Senhor disse para eles: olha, Ageu, diz a ele que a glória dessa segunda casa não vai ter nem ouro nem prata, não vai ter melhores nem piores. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa vai ser reedificada. Sabe para quê, igreja? Para receber o meu Espírito Santo. Deus está dizendo: reedifica a tua casa, reedifica a tua casa, porque quando você está aqui reedificando a tua casa, a tua parentela está sendo livrada de muitas coisas aí fora, e quando você está aqui buscando a presença de Deus, eu vou estar trabalhando em teu favor. A glória da segunda casa será maior, mas não é maior para a glória do homem, mas sim para receber o meu. Receber o meu Espírito Santo. E Deus tem algo para dizer para você nesta noite. Você que estava se sentindo encorajada de fazer a obra, você até mesmo que estava se sentindo, louvado seja Deus, e dizer: se eu não aguento mais orar a Deus, eu não aguento mais pagar o preço, meu marido, quem sabe, não quer mais estar na tua presença, minha mulher não quer estar mais na tua presença, meus filhos não querem nada contigo. Deus está dizendo: ei, minha filha, ei, meu filho, não se preocupa não, só cria coragem. Sabe por quê? Porque eu, que é o Deus, está do teu lado para todas as coisas. Só venha edificar a minha casa, só venha edificar a minha casa, porque é para receber, é para receber o meu. É para receber o meu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque casa vazia não tem gosto. Não tem nem gosto de você estar. Observe bem: se um homem ou uma mulher for morar sozinha ou sozinho, quando ele chegar do trabalho em casa, ele vai sentir aquele eco na casa, porque ele vai estar sozinho. Não é assim, minha chance? Ele vai olhar, ele vai ligar a televisão, ele vai assistir o que tem que assistir, ele vai preparar o que tem que preparar para se alimentar. Mas ele vai estar sozinho ali, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai ver ninguém. Mas quando se tem um companheiro, uma esposa, um esposo, ou até mesmo um filho, ou tem uma família dentro de casa, em cada cômodo que você for vai ter uma pessoa para você conversar. Observe bem: se você vai para o quarto, vai ter uma pessoa para você conversar. Se você está na sala, você vai chamar uma pessoa para sentar do teu lado para assistir com você. Quem sabe estudar a Bíblia até mesmo. Mas Deus está dizendo nesta noite para você: observe. Ainda que a casa esteja vazia, ainda que cada cômodo esteja vazio, mas não se sinta sozinha não, porque eu estou do teu lado. Só basta você chamar a Deus do teu lado. Chama a Deus do teu lado, porque Ele se faz presente. Não adianta você se preocupar com a casa cheia. Só basta você dizer: Senhor, vem para o meu lado, Senhor, que eu preciso ter um diálogo contigo. Às vezes você espera vir do irmão uma palavra de ânimo, ao qual ele não tem condições de te dar. Mas se você entrar na tua casa a partir de hoje, entrar no teu quarto, até mesmo lavando os pratos, quantas das vezes Deus me deu revelações das palavras, eu lavando o banheiro, arrumando o meu quarto, quantas das vezes Ele deu até louvores para o ministério de louvor. E ali Deus falava comigo, eu dizia: Senhor,
fica do meu lado, porque eu preciso da tua presença do meu lado. Começa a chamar Deus para o teu lado a partir de hoje, porque Ele vai ter sempre uma palavra para te animar. Louvado seja Deus. E Ele diz: reedifica a minha casa, porque o meu Espírito Santo, quando ele vem como um vento impetuoso. Em outras palavras, Deus está dizendo: reedifica a minha casa, vai buscar a minha presença, vai jejuar, vai orar cada vez mais, vai se alimentar da palavra, porque ainda que a casa esteja vazia, quando o meu vento vem que sacudir a era, não vai derrubar sequer um. Vamos! Glória a Deus. Aleluia. Você pode tomar para um lado e para o outro, mas o vento vai bater e vai ficar. Mas aqueles que estiverem sem querer nada na casa de Deus, se achando que já os tais, já renomeados, quando Deus sacudir a era, eles vão embora. E só fica quem quer algo com Deus. Quantos vieram querer algo com Deus? Fica de pé quando eu vou ensinar. Fica de pé. Glória a Deus. Observe bem. Quando Deus sacudir o vento, Ele está sacudindo o vento na casa de Deus. Observe que está tendo muitos boatos aí. O último boato mesmo que eu assisti foi que o pastor Marcos Feliciano, não posso confirmar, tentou se envolver com uma jornalista e ela jogou no áudio porque ele era o pastor. Mas a Bíblia todo o tempo vai dizer: orai e vigiais para não caíres em tentação. Mas o que eu entendo com isso é que se ele estivesse vigiando como um homem de Deus, como um pastor, ele não poderia nenhum tempo dar esta brecha para Satanás, porque mesmo que não for verdade, o nome dele já está lançado, já está para todos verem. Pastor tal, acusado de estupro. Imagine vocês chegar na rua que você mora e dizer: fulana de tal, irmão tal, tem algo que não permanece na presença de Deus. Como é que ele pode dizer que ele é pregoeiro da palavra? Deus está dizendo: reedifica a minha casa, porque a Bíblia diz no livro de Neemias 6, louvado seja Deus, que quando Neemias estava em cima do muro, terminando de tapar as brechas, vem Tobias, vem Sanbalate, dizendo: Neemias, desce daí que eu quero ter um particular contigo. Neemias, desce daí que eu quero ter um particular contigo. Neemias começa a dizer: olha Tobias, olha Sanbalate, eu não vou descer não, sabe por quê? Porque se eu descer daqui o muro pode cair, ou se eu descer daqui as brechas podem abrir de novo. Então não posso descer não, porque a casa não pode parar de ser construída. Em outras palavras, Deus está dizendo: não olha nem para o lado, não olha nem para a esquerda, não dá nem atenção com aquele que não quer nada da presença de Deus. Sabe por quê? Se você dá apenas uma, o inimigo pode entrar e aí sacudir tudo. E aí aquilo que você construiu de toda a sua vida, de apenas brecha, o inimigo derruba tudo. Como é que Mas a palavra de Deus está dizendo nesta noite: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque começa a reedificar a minha casa. Começa a reedificar a minha casa para receber o meu Espírito Santo. E até aqui o Senhor me ajudou. Eu fico muito grato por essa oportunidade. Agradeço muito a todos que ficaram intercedendo. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Louvado seja Deus. Que possa a todo tempo, mesmo que você se sinta encorajado de fazer algo, porque muitos lançaram palavras de desânimo. Deus está dizendo: não liga para o homem, porque ainda existe profeta na terra que vem te ajudar para receber o Espírito Santo de Deus.
ao qual é meu corpo e teu corpo. Amém? Assim eu agradeço a